Oi, gente, tudo bem com vocês? Guilherme Paz aqui para mais um Na Mesa do Armazém. Como sempre, feliz demais, grato a Deus por mais um episódio, por mais um dia que o Senhor nos proporciona estar aqui nessa mesa. Hoje já é o nosso 15º episódio e quem tem acompanhado, quem tem assistido e compartilhado tem visto que nós temos tido o privilégio, é uma honra, é um privilégio receber tantas pessoas maravilhosas aqui na Mesa do Armazém. Você já clicou aí, já sabe quem é minha convidada, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto muito relevante e eu tenho certeza que vai te ajudar, vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família demais. Então, a gente sempre fala aqui os 3 Cs, né? Curta, compartilhe e comente aqui, deixa o seu comentário, com certeza vai contribuir para a vida de alguém. Vem comigo, tô na Mesa do Armazém, valeu! Oi, gente, nós outra vez aqui de volta Na Mesa do Armazém. Como disse ali no começo, estou feliz demais e me sentindo muito honrado de receber hoje aqui pastora, psicanalista, terapeuta, tem cuidado de mulheres há tantos anos e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o cuidado da mulher, sobre o cuidado das emoções das mulheres e mais do que cuidar das mulheres, é cuidar das famílias, Sim. é cuidar do coração das mulheres que são tementes a Deus, né? Pessoas que querem verdadeiramente ser melhores, né? Não só para si, mas para os seus. Pastora Rosânia é uma querida esposa do nosso querido pastor Luzimar e hoje a gente tem a honra de recebê-la. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi difícil, porque correria para todo mundo, mas graças a Deus que deu certo. Deu certo. E obrigado por estar aqui hoje, obrigado pelo que a senhora tem vivido, obrigado pela família maravilhosa, obrigado por ser de Minas, porque só vem coisa boa. Minas é tudo de bom. É bom, né? E eu queria, para a gente começar, que a gente tem um costume, né, de enaltecer, no bom sentido da palavra, a mesa. E eu queria ouvir da senhora, primeiro, quem é a pastora Rosânia, ou Rosana, ou Rosa, vários nomes aí que vem recebendo, e qual a relação da senhora com a mesa? Como tem sido? Hoje é um divã, né, na terapia, mas a mesa, para nós, ela representa muito. Mesa é lugar de cura, mesa é lugar de se alimentar, de se relacionar. E eu quero ouvir quem é a pastora Rosânia, psicanalista agora, terapeuta, quem é e a relação com a mesa para a gente começar esse bate-papo. Bom, eu sou a Rosânia, né? Sou mineira. Coisa boa. Mineira. E assim, a minha relação com a mesa, né, é muito forte. Muito forte, porque assim, é aquilo que você falou, mesa é lugar de cura, né? Mesa é lugar realmente de relacionamento. Então, assim, eu sempre convido as pessoas também para estarem à mesa, porque essa comunhão, ela gera realmente cura, né? Porque é na mesa onde a gente está conectado uns com os outros, né? Nós estamos praticamente na mesma altura, olhando olho no olho. Então, assim, na mesa a gente percebe, né? Principalmente a família, quando o outro não está bem. Né? E assim, por mais que hoje a mesa eu vejo que está muito falado, mas ainda está faltando muita mesa em casa. Está faltando. E a gente precisa realmente inaugurar essa mesa, né? As pessoas precisam realmente usar a mesa em casa, né? Para poder realmente entender o que está se passando com o outro. Né? Porque naquele momento ali você percebe, ó, hoje fulano não está bem, o semblante dele não está legal. Aí você pode chamar, né, para uma conversa e aí as coisas melhorem. Então está faltando realmente mesa. Mesa é lugar de cura, é lugar de relacionamento, mesa é lugar onde as pessoas estão conectadas umas com as outras. E eu sempre falo assim, mulheres, nem que seja uma refeição, se assente à mesa com os seus. Não precisa ser todas as refeições, mas pelo menos uma. Vão assentar todo mundo, vão conversar, vão nos conectar, porque isso é importante, né? Com certeza. Jesus, ele sempre estava à mesa com os seus, né? Sempre. E a gente não pode negligenciar, meu Deus, não podemos. E a gente sempre fala, né? Eu sempre comento aqui que a mesa, ela tem
é um móvel tão simples, né? Milenar, né? Sim, E tem esse poder de nos colocar frente a frente, né? sim, A verdadeira mesa é essa onde a gente se assenta frente a frente e tem esse poder de gerar, né? De gerar sim. assunto, de gerar projetos. E é interessante porque em todas as esferas uma mesa sempre vai estar Sempre, presente. sim. E assim, voltando, né? Você falou quem é você, né? No caso. Deixa eu cumprimentar, né, É isso gente? Eu aí. sou a Rosânia, sou mineira, como eu disse, sou casada, né? Vou fazer 41 anos de casada agora, em julho. Sou casada com o Luzimar Vieira, né? E Top nós temos demais. 3 filhas, né? Aham. Lindas, né? Que é a Alicia, a Letícia e a Lidiane, né? E temos uma netinha que é a Giovana, né? Então, assim, o Senhor nos uniu. Eu falo que o Senhor une propósito também, né? A gente Sim. casou muito cedo, né? Eu casei com 17 anos, ele já tava para fazer 18, né? E a gente vem se relacionando e Deus, assim, meu Deus, como o Senhor tem nos usado também, né? Sim. Encontramos Cristo também, graças a Deus, muito cedo, né? E quando a gente namorava, a gente tinha o costume, né, de ouvir, né, pregações. Naquele Legal. tempo tinha muito culto, né, nas praças, né? Então, assim, quando a gente namorava aos domingos, a gente ia para uma determinada praça na nossa cidade para ouvir, porque ele já tinha uma irmã evangélica e eu também, Ah, olha só. né? Mas na igreja a gente foi pela primeira vez, né? Nós casamos em julho e em dezembro a gente foi pela primeira vez na igreja. E aí, no próximo ano, né, a gente já se converteu ao Evangelho, né, a Cristo, né? Estamos aí servindo a Cristo também, com o mesmo tempo de casado, né? Nossa, que maravilha, E né? assim, meu Deus, foi a melhor escolha da nossa vida, né? É ter Cristo, Meu Deus. né? E é interessante, hoje a gente percebe que relacionamentos tão duradouros assim, eles estão entrando em extinção, né? Sim. Então a importância de valorizar isso, né? 41 anos, né? Os São, casamentos hoje estão descartáveis, né? As pessoas já casam infelizmente, já pensando em separar, né? Ah, se não deu infelizmente. certo, eu parto para outra, né? E não é assim, né? Casamento é É aliança, projeto para a é vida toda, projeto né? de Deus, né? Então, assim, se é de Deus é para dar certo, né? Sem dúvida. É para dar certo. Que bênção. Bom, já entendi então por que que a senhora foi se especializar em mulheres, né? Sim, Com três, coitado do nosso querido Luzimar, ai, né? o Meu único. Deus, ele tem que Não, a gente fala a assim, paciência de não, Moisés. as pessoas perguntam, pastor, o senhor sabe fazer o que na cozinha? Nada, elas não deixavam. Não Não, deixavam não três frita nem um ovo. Coitado. 4, né? Não É. deixava. Mas ovo agora ele aprendeu a fritar, Ah, pastor, olha aí. aprendeu. Ovo agora ele Mas aprendeu. ele deve ter sido bem servido. É Sim, ainda, né? Bem até hoje, servido, né? né? Até Meu hoje, Deus. né? Imagina. Todas Sim, elas nasceram em Minas, todas em Minas, né? Quatro todas. mineiras cozinhando. Sim, O sujeito come bem, né? come bem. Meu Deus, que benção. E parece que não, né? Mas se a gente olha os projetos e os planos de Deus assim, eu acredito que ter as três filhas mulheres assim para a senhora, além da responsabilidade, né, de ter três filhas, porque eu tenho uma pequena de 6 anos e como pai assim a gente tem um temor muito grande, Sim, né, um zelo muito sim, grande, porque mulher, ela, mesmo que seja durona, mesmo que seja aquela mulher batalhadora, é sensível, né? demais. É Os sensível. sentimentos afloram, né, mais nas mulheres, né? São os hormônios, né? Então Ex- você imagina que quer ter 4 mulheres Meu dentro de Deus. casa, né? Não, Tudo na TPM, imagina. eu com duas, tem dia que eu já passo apertado, que eu já tô Sim. ficando, já tô sendo, olha lá, ó, Ah, viu? já ouviu de lá. Mas é muito interessante e como exige da gente, né? Eu Sim, ouvi um psicólogo, inclusive, falando que quando um homem tem uma filha, mulher, ele descobre dentro dele coisas que ele jamais descobriria se fosse, no sim, caso, um filho homem. sim, Porque normalmente uma filha mulher, ela desperta no homem o lado sensível, o lado sim. de Meigo, proteção, né? o lado mais Sim, de de aconchego, né? isso.
E aí foi interessante que esses tempos atrás, minha filha aprendeu a fazer pergunta para Alexa, né? E aí eu fiquei emocionado na hora demais, assim, que ela foi perguntar para Alexa, Alexa, qual o significado do nome Guilherme, que é o meu nome? Aí a Alexa começou a falar, Guilherme é de origem tal, e tem na estrutura do teu significado protetor. Meu Deus. Guilherme é o protetor do lar. Aí ela olhou para mim e ela falou, é bem você mesmo, hein, papai? Tá vendo? Aí eu falei, olha só como já tá, Já percebeu esse já cuidado, percebeu. né? Porque é do homem. Eu acho que até o nome influencia muito, mas é do homem quando Agora tem... você imagina essa menina que não tem essa proteção do pai. Meu Deus. Aí você imagina essa mulher hoje que quando criança não teve essa proteção paterna. É exatamente aonde eu quero chegar. Aí pensa nas emoções dessa menina hoje, Como vai né? sendo... Porque o pai é realmente essa figura, né? Que realmente protege, né? É exatamente aonde eu gostaria de chegar, porque eu tenho percebido dentro de casa e o fato da senhora ter se especializado há tanto tempo trabalhando com mulheres, como a senhora tem encarado, como tem sido encarar a ausência paterna, a ausência materna nas terapias e nos tratamentos, porque a gente muito se ouve isso. Sim. Inclusive eu sempre falo quando vem um convidado que cai nesse assunto, que eu tenho um livro parado que eu comecei a escrever e parei, que chama exatamente Os Reflexos da Ausência. Sim. E como a gente tem notado que pessoas com essa ausência da figura paterna, que é aquele que dá o destino, Sim. que é aquele que dá a força para... Como é encarar e se isso na terapia realmente tem um peso? Explica um pouco para o pessoal que está nos ouvindo hoje como tem sido, como começou e para onde tem caminhado o trabalho da senhora com as mulheres. E fala também do projeto Siloé, que eu achei maravilhoso para as mulheres que vão nos assistir aí, como é que elas fazem também para poder se conectar a esse projeto. Fala um pouco para nós de como é esse universo das mulheres, aonde começou, quando foi que Deus trouxe essa clareza de que o projeto da senhora, a partir das 3 mulheres dentro de casa ali, fala um pouco dessa história, por favor. Realmente, assim, lidar com as mulheres hoje, né, também tem sido um desafio. Porque justamente por causa dessas questões, né, emocionais, dessas reações, né, porque a emoção, são as reações, né, a resposta que você dá a uma situação que você está vivendo, que você viveu, né? A gente vê ali no caso de Caim, né, e Abel, você vê, pelo fato da oferta dele não ser aceita, o que aconteceu? Caim aflorou em Caim ali uma raiva, né? Um sentimento de inveja que levou ele a homicídio, né? E assim também acontece também com as mulheres, com essa menina que não teve uma paternidade, né? As pessoas às vezes falam assim, mas será que influencia? Sim, totalmente. Muito, né? Porque hoje essa menina que não teve essa direção, ela se vê perdida e muitas vezes ela entra num relacionamento não para relacionar com um homem, mas com um pai. Meu Deus. Então hoje quantas mulheres a gente vê assim procurando um pai e não um marido, né? Justamente porque houve uma falta lá atrás. Né? Então ela acaba se buscando muitos homens para a vida dela, procurando uma proteção. Aí depara com um homem, que é um marido, que também não vai ser esse protetor. Aí sai desse relacionamento, vai para outro relacionamento. Então, assim, a figura paterna e a materna é muito importante. Tem uma frase, né, eu acho que é de Garbor, que ele fala que criança é como cimento molhado. Tudo que cai deixa marca. Nossa. E é verdade. Criança é como um cimento molhado, né? Realmente tudo que cai ali deixa marca naquela criança, né? Então, quando esse pai não tem esse pai, quando essa criança também sofre uma rejeição, um abandono, as consequências são muitas, né? É muitas. A consequência são terríveis, né? Para essa mulher. E eu tenho encontrado muitas mulheres realmente perdidas, feridas na alma, né? Porque não foram acolhidas, quem deveria amar, proteger, não fez. Abusou, né? Rejeitou, abandonou. E hoje, às vezes, o marido paga uma conta que não é dele, né? Por quê? Porque não teve pai.
E aí a gente entra, né, com esse acolhimento, com essa escuta, né, para ouvir essa mulher, porque ela precisa falar, porque justamente é falando que ela vai também se encontrar, né? Ela vai perceber aonde realmente está doendo, né? E vai poder ter condições de ressignificar essa dor. A gente precisa encontrar com a nossa dor, né? Não adianta a gente esconder, camuflar, porque em algum momento da nossa vida, agora adulta, ela vai aparecer, né? E a gente vai estar sempre voltando, né, lá no passado. E aí a gente vai trazer esse sofrimento para a nossa vida, né? E aí entra a casa de Siloé, né, que você perguntou, que é um lugar de cura, né? Que é um lugar onde as mulheres conseguem, né, encontrar com a sua dor e também ressignificar também essa dor. Então a gente trata, né, essa mulher no seu emocional, mais no seu emocional, né? Tirando ela de lugares realmente que ela está aprisionada. Uma palavra que ela ouviu, né, lá no passado, como cala a boca, né? Engola o choro, você não vai dar nada que presta, você foi um erro, né? Aí entra a maternidade, né? O que é uma criança não ter uma mãe? Né? Porque a importância da mãe é muito grande, né? Sim. Mãe, ela acolhe, né? Ela cuida, né? E muitas crianças não teve isso, foram abandonadas, né? Sim. Muitas mães não quiseram assumir esse papel. Atendi uma menina, uma pessoa, né, que a mãe realmente assim não cuidou. Quem cuidou foi a babá, quem cuidou foi a avó. Então ela não teve referência de mãe. E a mãe passou por muitos casamentos e quis assim viver a vida dela e não assumiu os filhos, né? Então você vê que hoje o estrago foi grande. Né? Essa pessoa acabou também assumindo o papel de mãe na vida de muitas mulheres, se tornou uma mãezona, né? Justamente talvez por não ter tido mãe, é que ser mãe também. Aí houve também os excessos também até com os filhos, né? De ficar o tempo todo ali, né? Em cima dos filhos, né? Tentando Querendo proteger suprir demais essa necessidade, né? Meu Deus. E aí vem os prejuízos, né, na vida dessa mulher, né? E quando foi, na verdade, assim, uma pergunta junto com a outra. Como foi a relação da senhora com os pais, com o pai da senhora? Se a senhora teve uma relação, Sim. porque eu tenho percebido, eu falo até por mim, né, que Deus tem me chamado para esse lugar porque eu não tive, eu sou fruto de um abandono materno que resultou num abandono paterno também. Sim. Então eu sou criado pela avó, e aí parece que o fato de eu ter sido com a cura que veio através de Cristo Jesus, isso me dá mais combustível ainda para eu ajudar pessoas que estão numa condição parecida. Sim, Porque porque parece que... você sabe o caminho que você percorreu, né? Exato, e parece que quando a gente é curado de Sim. algo, esse desejo de curar, ele é maior. Sim. Mas também tem pessoas que não tiveram esse problema, mas receberam esse dom nato de lidar com isso. Então, duas perguntas. Como foi a relação da senhora na questão paterna, principalmente, e se hoje tem essa referência? E a outra pergunta é quando foi que a chave virou, falar, cara, eu preciso dar atenção para esse... Porque as demandas são grandiosas em Sim. todas as áreas, mas parece que o Espírito Santo, ele meio que fala, é aqui que eu quero Sim. que você flua. Fala para mim, como é que foi? Eu vim de uma família numerosa, né? Aham. Numerosa. Na minha casa, assim, porque eu tenho irmãos por parte de mãe e por parte de pai, né? Aham. Então, aí, depois da relação dos meus pais é que veio eu e mais dois irmãos, que é a Beatriz e o Olavo, Aham. né? Mas, assim, a minha casa, assim, era uma casa cheia, né? 17 pessoas. 17. Sim, porque justamente por causa desses irmãos, né, que já veio de vieram... pai e de mãe, né? Aham. Então, assim, sempre foi uma casa muito cheia, né? Nossa, Mas 17, imagina. mas meus pais sempre foram presentes, no Aham. sentido assim, embora minha mãe é espírita, né?
Então, estava sempre envolvida com o espiritismo, assim, o dia inteiro, a demanda era muito grande, porque ela também era cartomântica. Então, você imagina o fluxo de pessoas dentro da minha casa, Sim. né? Então, era muito grande. Mas, apesar de tudo isso, sempre foi uma mãe muito presente, muito presente. Sabe, muito presente, de estar presente ali no dia a dia, de passar as responsabilidades, né, para a gente, né? E meu pai era maquinista, né? Então viajava muito, Que legal. né? Mas sempre também teve presente também. Uma referência. Sim, eu sempre tive uma infância muito boa. Claro que imagina uma casa com muita gente. Depois dessas pessoas grandes, né? As brigas, as confusões, né? Que às vezes tinha, né? Tanto é que houve um rompimento, né? Aos 15 anos, meus pais se separaram. Então, assim, não foi fácil para mim, né? Esse rompimento. Justamente por causa dessa família mista, né? Sim. Chega um ponto que ficou disfuncional já. Sim. E aí houve esse rompimento, né? Então, a gente saiu de casa, né? E, assim, então, assim, passei algumas noites, assim, tendo muitos pesadelos, né? Mas, assim, aí Cristo, né? Veio, porque encontrei Cristo muito nova. Eu conheci meu esposo, eu tinha 15 anos, né? Então, assim, a gente sempre tinha relacionamento com alguém que já conhecia Cristo. Então, a palavra começou, né, a entrar, né, a vir, e a gente, graças a Deus, fomos para Cristo muito cedo. Aí o Senhor, né, dá aquela mudada, né? Aquela repaginada, né? Então você consegue ressignificar muitas coisas em Cristo, né? E aí com o tempo veio as filhas, aí veio a igreja, onde eu comecei a trabalhar com mulheres, né? Naquele tempo também fui trabalhar com mulheres hoje fala culto de mulheres, mas antigamente era união feminina, né? União feminina. Né? Então, assim, aí você começa a ver as demandas das mulheres, que são muito, né? Aí você começa a ouvir uma daqui, começa a ouvir a outra dali, aconselhar uma aqui, né? Aconselhar a outra ali. Aí o Senhor foi dando essa convicção no meu coração, que o meu chamado era com mulheres. É trabalhar com mulheres, né? Ouvir essas mulheres. Né? Por muito tempo, eu coloquei conteúdos num grupo chamado Damas, né? Que eram 2 grupos de pessoas de todos os lugares, onde eu colocava conteúdos ali sobre família, né? E foi muito bom. E assim o Senhor foi me direcionando, até eu chegar realmente à Casa de Siloé, ao trabalho Reconectadas, né? E é sempre mulheres. Sempre mulheres, sempre estou rodeada de mulheres, aconselhando mulheres. Às vezes assim, eu pego o telefone de manhã, às vezes tem lá vários áudios, né, de mulheres. Que legal. Né? E estou cuidando de uma mulher também, agora, né, de fora, também com um problema, né, na área familiar, né, uma separação dentro de casa, mas separados. Né? Então você vê por quê? Coisas que vão vindo e as pessoas não percebem, não querem tratar e vai deixando, né? E vai afetando o casamento também, né? Vai acumulando, vai acumulando, né? Uma série. Mas já é uma união de 2 pessoas, Sim, talvez sim. de famílias disfuncionais E as também. pessoas às vezes não querem pedir ajuda, né? Ainda tem muito preconceito ainda. Por mais que tem muitas mulheres que se abrem, ainda tem aquelas ainda que escondem a sua dor, que escondem a sua ferida. Né, que não querem tocar no assunto. Por quê? Porque vai doer. Quando você mexe, você vai abrir. É uma ferida, né? Que muitas vezes está com uma casca ali, mas está cheia de pus. E precisa tirar tudo isso, limpar, para que realmente a cura venha. E a terapia, né? O ouvir vem disso. É você colocar para fora o que está dentro. Né? E aí vem a fala. Aí vem a importância do compartilhar, de você falar das suas dores, né? Confessar onde está doendo, né? Aí você vai entender, hoje eu sei porque, agora eu entendi. Teve uma vez que eu atendi uma mulher que ela tinha uma compulsão alimentar à noite. E ela pediu o marido para trancar a porta do quarto, da cozinha, para poder não ir para a geladeira, né? Meu Deus. Aí eu falei assim, mas tem uma raiz nisso aí.
E aí, Sim. dando o curso, né? Esse curso, Mulheres Curadas na Simplicidade do Cristo. Aí ela deu, na hora, deu um. Veio descortinou, né? Diante dos olhos dela. Pastor, o Espírito está me trazendo agora. Eu me vi na minha casa com minha mãe de madrugada, esperando o meu pai chegar das noitadas dele. Meu Deus. Pastor, e foi muitas noites que sempre eu estava ali com minha mãe. E foi a noite que eu estava ali com minha mãe, né, esperando meu pai chegar. Aí a gente comia, pastora. Comia muito ali à noite, era biscoito, era muitas coisas. Isso E aí ficou. ficou no consciente dela. Ela cresceu, né? E tanto é que ela estava acima do peso, lutando contra o peso, né? Mas ficou lá, esquecido. Essa memória foi congelada. Né? Justamente por quê? Porque trazia sofrimento. Né? Então é isso que o cérebro faz. Ele congela para você não sofrer. Mas chega uma hora que tem que vir à tona. Por quê? Porque ela estava em sofrimento. Né? Porque ela buscava, né, na comida essa satisfação. Por quê? Porque foi instalado lá quando ela ficava com a mãe nas madrugadas. Aí, quando ela entendeu isso, ela pôde ressignificar. Ela pôde entender que ela não era mais essa menina. Nossa. Né? Que essa menina precisava ser curada, precisava ser acolhida. Né? Aí eu comecei a falar, agora tem que acolher essa criança. Você precisa acolher. E trabalhei com ela essa questão do acolhimento, de mostrar para ela hoje quem era a mulher, quem ela era hoje, que os anos passaram, né? Que ela cresceu, que ela não era mais essa menina que ficava dependente, que tinha essa fome, né, emocional. Meu Deus. Né? E ela conseguiu ressignificar isso. Né? Que Mas era algo que estava gritando, né, dentro dela. Sim. Aí ela pôde entender, foi lá que foi instalado, pastora. Nossa. Foi lá. Aí eu mostrei para ela, mas quem é você hoje? Né? Quem é você hoje? Então dá uma resposta para essa menina. Ela não precisa mais, né, se entupir de comida. Meu Deus. Você pode fazer, né, ela se calar dentro de você. Né? E assim você vai, né? Você vai tendo muitas experiências com mulheres, né? Uma história mais cabulosa que a outra, né? Eu me lembro, a senhora estava falando, eu me lembro de uma história real de um casal, que a mulher que foi buscar ajuda, que o esposo tinha um trauma de sacada de prédio. Eles moravam num apartamento e ele não conseguia chegar até a sacada do apartamento, um baita de um apartamento. E aí, resumindo a história, ela começou a buscar ajuda com um psicólogo para entender o que o esposo tinha, que ele tinha tanto trauma da sacada. E aí ele começou a fazer a terapia ali, o acompanhamento, e veio à tona que quando pequeno ele sofreu um acidente. Ele, como menino, foi correr e aí ele escorregou na sala assim e foi parar na sacada. E quando ele bateu no vidro, ele se cortou na lasca de vidro. E aí foi aquele acidente feio, trágico, assim, com muito sangue e tal. E isso pequenininho. E ele cresceu com aquela imagem. E aí o psicólogo entendeu ali que ia ter que entrar com uma intervenção de ressignificar aquilo. E falou para ela, a gente vai promover, você vai chamar os melhores amigos dele. E nós vamos num restaurante que é numa varanda. E lá nós vamos montar uma mesa com os melhores amigos dele. Uma mesa com tudo que ele mais gosta de comer, de tomar. E a gente vai promover um momento diferenciado para ele. Aí ela conversou com ele que queria fazer uma surpresa para ele, tal, era acho que alguma data comemorativa. E aí ela reservou essa mesa e a mesa era na varanda de um restaurante em São Paulo, alto para danar assim. E aí ele foi, vendou os olhos dele, colocou ele assentado à mesa. E aí colocou a música que ele gostava, a mesa só tinha o que ele gostava de comer, as pessoas que ele amava naquela mesa, e aí tirou a venda, e aí ele, ficou feliz demais, e aí começou a conversar, comer, e a música que ele gostava, e ele ficou naquele êxtase de alegria, assim. Foi uma volta ao passado, um retorno, né? Aí ela não falou nada, e ela ali curtindo com ele.
Aí na hora que já tinha passado um tempo assim, ela falou, amor, você percebeu onde você está? Aí ele falou, nossa, eu tô num lugar maravilhoso, com as pessoas que eu mais amo na minha vida, comendo a melhor comida da vida, com a música que eu amo. Ela falou, Gente, sim, é exatamente isso. E você está na varanda do prédio mais alto de São Paulo. meu Deus, deve Aí na ter hora que ele olhou a volta, assim, ele falou, não acredito. disparou Ela um falou, gatilho, né? como é que você está se sentindo? Ele falou, tô bem. Ela falou assim, exatamente isso. A partir de hoje, aquele trauma foi curado. Sim, Você pode olhar para aquela sacada e perceber que você teve um momento ruim, sim. mas que aquele mesmo ambiente pode te proporcionar Isso. dezenas de momentos É, bons. é ressignificar. Aí na hora ele começou a chorar assim na mesa e muita gente não estava De entendendo. nada. Alguns já tinham sido comunicados, né, que era um trabalho e tal. E aí falou que ele chorou e suspirou e falou assim: eu tô curado. E aí curtiu a noite toda. E aí Que isso ficou lindo, na minha né? memória, assim, Que de lindo. que como às vezes a gente tem que voltar lá, Sim, existe um ressignificar, caminho de volta, seguro, né? né? Seguro. É o que Jesus fez com Pedro, né? É o que Exatamente. Jesus fez com Pedro. O que a Bíblia vai dizer? Que Pedro negou Jesus por 3 vezes, Sim. né? E aí quando Jesus vem, quem que ele chama? Pedro. Porque Pedro precisava ressignificar esse momento na vida dele para seguir em frente. Meu Né? Jesus Deus. vai e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe Tu todas as coisas. sabes. Naquele momento, dispara um gatilho, né? E aí você volta lá, faz um caminho de volta, né? Aí você fala Sim. assim, não, lá eu falei que eu ia com o Senhor até a morte, não fui. Te neguei Nossa. 3 vezes, né? Aí o Senhor fala, agora, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Está Né? Quer dizer, preparado. então você vê que o Senhor, ele não condenou, não houve nenhuma condenação ali, mas houve Sim. uma ressignificação, houve uma. O Senhor chamou Pedro da responsabilidade. E é Sim. isso que nós precisamos ter, responsabilidade. Né? Aí, agora, Pedro, você está pronto. Apacenta as minhas ovelhas. Né? Então não houve punição. Sim. Né? Porque nesses momentos assim, tudo que você pensa é que eu preciso ser punido. E tem muita gente com uma culpa, carregando uma culpa muito grande. E o tempo todo achando que alguém vai puni-lo. Por quê? Porque lá atrás ele fez algo que não, né, deveria, foi imposta, né? Essa culpa veio, né? E ele ficou preso nela. Meu Deus. Tem uma expressão de um psicólogo, eu não vou me lembrar o nome do livro, mas eu vi um pastor comentando sobre o livro que ele usa até a expressão de que a depressão não é a doença, apesar de ser diagnosticado como uma Sim, doença, mas ela é a consequência de uma outra doença, ou sim. seja, ela é o sintoma de uma Toma doença que já está lá lá atrás instalado. instalado, e aí ela vem, eu estava ouvindo essa semana um podcast dele, ele diz assim, que a depressão é o concreto que se rachou. E esse concreto se rachar é uma abertura de Sim, possibilidades. meu Deus. Ele até usa a expressão assim, que quando uma pessoa cria coragem para falar para ti, ou para desabafar algo para alguém que está lá, guardado talvez de uma infância de Sim, abusos, sim, quer dizer que o concreto se rachou diante de alguém que tem a possibilidade de, naquela fissura, colocar uma semente que vai sim, sim. crescer e frutificar. Então, pegando um gancho nesse assunto para a gente ir caminhando aí, eu queria ouvir da senhora, primeiro, como é a casa de um psicanalista e um psicólogo, para depois eu fazer a segunda Normal, pergunta. normal, É, normal, normal. Mas assim, claro que a gente está sempre discutindo aplicando coisas, né? técnicas. Não, discutindo coisas, porque é engraçado como abre a mente da gente, né? Assim, você conversa com a. Não que você fica analisando as pessoas, mas é Sim, porque às vezes é aquilo que eu falo. As pessoas às vezes podem até negar, porque muitas pessoas negam. Não, tá tudo bem comigo. Não, eu sou curada. Né? Mas aí os dedos começam a falar, né? Agitação, né? Bate o pé sem aham. parar, né? Então assim, você Desvio de percebe, olhar, né? desvio de não consegue, né, encarar o Aham, outro, né? sim. Então assim, você percebe, né? Então às vezes a gente dentro da nossa própria casa a gente percebe a gente mesmo,
né? Que quantas eu tinha uma dor, só para você ter ideia, eu tinha uma dor muito forte, assim, bem funda, sabe, né? Do lado esquerdo aqui. Aham. E eu sempre ficava me perguntando para o Senhor, que dor que é essa? Né? Eu falei, Deus, me revela, isso não está normal. Né? Alguma coisa aconteceu para essa dor estar lá. E buscando em oração, né? E tudo, eu deitada, aí veio, um flash, né? Eu falei, agora eu sei de onde que ela veio. Eu lembrei que, né, de uma época que a gente estava já servindo ao Senhor e meu esposo saiu para uma reunião e essa reunião realmente era bem difícil, né? E demorou muito essa reunião e eu fiquei, né? Não fui porque era só com ele, né? E alguns membros da igreja e eu fiquei em casa e eu dormi, né? E quando ele chegou, já bem tarde da noite, que ele sentou e foi me contar a toda a situação, a dor foi tão grande que eu levei a mão aqui, ó, né? E naquela, deu uma dor, eu levei a mão, ali Olha foi só. instalada aquela dor, E entendeu? E ficou. ficou. Aí eu dei uma resposta para mim mesmo. Os anos passou, você não é mais a mesma, né? Houve um crescimento, cheguei a um tempo de maturidade, aí repreendi, acabou, nunca mais senti essa dor. Meu Deus. Entendeu? E assim são com várias mulheres. Quantas mulheres hoje estão, às vezes, passando um problema conjugal na área sexual? Por quê? Porque foram abusadas. Meu Aí Deus. toda vez que vai fazer esse ato, vem a lembrança, ela fica congelada, ela não consegue, né, Se ali desenvolver, se né? desenvolver nessa área. Então, quer dizer, precisa tratar. Precisa vir à tona toda essa dor, ressignificar, tirar essa mulher desse lugar que ela foi aprisionada. Né? E aí acontece isso, quando a gente está ali, né, trabalhando com essa mulher, ministrando esse curso dentro da Casa de Siloé, acontece isso. Então a gente tem a oportunidade, né, a gente percebe alguns sintomas, é aquilo que eu falo, fica no inconsciente, mas quando você está ali dentro, lidando com essa mulher, o gesto que ela faz, você foi abusada, você sabe que ela foi abusada. Só de olhar. Só de olhar, pelo gesto que ela faz, você sabe que ali houve um abuso. Aí você vai nessa mulher, leva ela a fazer esse caminho de volta, leva ela a encontrar com essa dor, né? Tira ela desse lugar, leva ela a perdoar, porque o perdão, e o perdão é libertador. O perdão te restaura, te posiciona novamente, né? Aí ela pode realmente ter vida, né? A partir de então, né? E assim, E aí essa relação dentro de casa é de dentro de troca, casa né? toca, por quê? Porque aí você começa a perceber, vamos supor, você passa a conhecer você mesma, Sim. né? E aí você tem a oportunidade de recificar algumas coisas, até mesmo para não ferir os seus filhos mais, Sim. né? Porque aí fala assim, meu Deus, vamos tomar cuidado, né? Com o que a gente está falando, né? Porque não é porque elas não são crianças mais, mas também alguma coisa hoje eu posso causar uma ferida, Sim. né? Então a gente toma aquele cuidado e você vai, né, percebendo, não, hoje fulano. E a Né? troca também de experiência, Sim, de né? experiência. A gente o que ele vive, às Nossa, é vezes, muito bom quando isso. vocês começam a Sim, falar, você você fala, oh, começa na palavra, né? oh. E aí você vai, não, amor, olha isso aqui, né? Ai, olha isso aqui, Que né? real, né? E é muito gostoso, né? Nossa. Porque a gente tem... E hoje a gente trabalha, né, com casamento inteligente também. Olha que legal. Né? A gente sai ministrando sobre isso. Por quê? Porque a gente vê, né, dentro dessa família disfuncional, mas por que ela está disfuncional? Porque muitas vezes está faltando aplicar essa inteligência. Né? Porque ali existe uma bagagem, tanto do homem quanto da mulher, que ele carrega. E muita dessa bagagem veio da vida lá, né? Da sua infância. E às vezes está atrapalhando o casamento. Sim. Né? São palavras que essa mulher ouviu, que esse homem ouviu, essa falta de paternidade, né? Esses homens que muitas vezes não crescem, que são os eternos Peter Pan da vida, né? Essa mulher Cinderela, né? Sim. Então, assim, a gente precisa tratar isso, né? Precisa. E aí quando você vai ver... Tem que mexer, né? Tem que mexer. Aí, às vezes, o casamento tá ruim, por quê? Porque algo que está lá atrás, né? Que emperrou esse casamento. E a cada ano, assim, parece que não só a medicina, mas principalmente as terapias comprovam que esse
psicomatizar no corpo é muito real, né? Sim, Nem a senhora falou assim, uma dor que foi, ele chegou apresentando uma dor que foi na emoção, sim, mas gerou uma dor no sim, físico. no físico. E gera todo. Geralmente, quando você vai olhar o sintoma da pessoa, tem relação, Olha só, né? Essas pessoas que sentem muita dor no corpo, né? Aí você vai. Por quê? É a falta de amor, meu Deus, de perdão, de de... perdão. Né? Não foi, E passou por tantas coisas que o corpo. É aquilo, né? Quando você fala, o corpo cala. Mas quando você cala, o corpo fala. olha Não só, tem jeito. Ele vai se expressar de alguma forma. Ele vai colocar essa dor em forma de doenças. até porque a gente comunica Sim, muito mais com o corpo que com a sim, boca, né? sim. Eu vi uma pesquisa recente que falou que mais de 70%, quase 80%, não lembro se é 77% da nossa comunicação é corporal. Sim, Os 30, 20 e poucos ali é falando. Então imagina que nem a senhora falou, a senhora começa a olhar para as mulheres e os você começa a gestos, perceber, você percebe na aquilo ela fala, está comunicando sim, algo. algo, não tem Tanto que como. hoje, né, tem até um sinal que é de socorro, Sim, ele não é verbal, ele é corporal. Então, se a gente começa a olhar e compreender isso, fala, cara, a importância da gente entender isso. teve uma mulher que ela, toda vez que elas estavam ali em casa, né, lavando a louça, que o marido abraçava ela por trás, ela se sentia desconfortável, não, não, Olha não, só, não, e tirava esse homem, né? E até que ela descobriu que ela foi abusada olha nessa área, que só. alguém chegou por trás e abusou dela. E ela tinha Aí essa. toda vez que o marido tocava, disparava esse gatilho, né? Meu Deus. E assim acontece em várias áreas, né? Em várias áreas, né? E às vezes assim não é nem o toque, o cheiro, né? A gente aconteceu casos assim da pessoa ali, a gente está tratando de repente, né? Sente um cheiro, justamente do lugar onde ela foi Olha só. abusada, Meu Deus. né? Tinha uma mulher que sentia um cheiro de palha, né? De capim, porque foi abusada dentro num local desse contexto, Meu né? Deus. É um cheiro, né? De um perfume que dispara. Ai, fulano Um estava com esse. barulho, um É um cheiro, tem barulho. tantos É sinais, porque né? ficou tudo ali, né? Arquivado. Tudo ali Subconsciente está lá. arquivado, E para né? a gente caminhando pro fim, que não parece, mas já passou um tempão, eu queria ouvir da senhora, porque existe hoje um movimento, principalmente na área das terapias, né? Hoje vem crescendo muito. As terapias a gente sabe que tem muita gente bem intencionada nisso, mas também, infelizmente, o mal continua trabalhando. Sim. E já faz anos que eu participei, inclusive, para conhecer eu não sei se a senhora já se aprofundou nisso, que é a constelação familiar. Já, mas não tanto. E a base da constelação, não vou me lembrar a origem, mas é uma origem, não é nacional, não é brasileira, né, vem Sim, de fora, era ressignificar o passado, e aí a pessoa faz aquela transição dentro da terapia de pai, mãe, agradecer o pai, perdoar a mãe. Só que eu vi que isso está tomando um caminho místico, né? meio místico, meio sinistrão assim, Sim, e as pessoas, muitos, não dá pra gente julgar todos, mas algumas pessoas estão usando isso até para tirar proveito sim, e principalmente abusar. A gente viu não faz muito tempo aí que caiu aquele centro espírita do sim, João, não dá sim, nem de para falar Deus, que é né? de Deus, né? O João lá. Sim, E eu fui procurar saber, e eles praticavam esse tipo de constelação, e ia fragilizando a pessoa dentro das terapias a ponto de colocar uma mulher vulnerável a um abuso, não só físico, sim. sexual, mas um abuso psíquico também ali, emocional. E eu queria ouvir a senhora, como é que, eu não sei se vocês se atentam a isso, mas como é que vocês têm visto essas terapias, esse aumento de terapias para tudo. Hoje você pega a internet, tem terapeuta até para te Sim. ensinar a dirigir, tem que passar por uma terapia para a pessoa romper com medo. Como que é esse mundo? Explica um pouco para a gente caminhando para o fim. Na verdade, hoje está muito comum mesmo, né, a terapia, justamente porque o ser humano está adoecido Sim, mentalmente, né? sim, Então você vê hoje essa questão dos bonecos,
Sim. né? Então, assim, a coisa tá difícil, né? Imagina onde nós estamos chegando. Então, você vê, então, nesse meio, quer dizer, tem o profissional sério, mas tem aquele também que vai aproveitar, né, da situação, né, para Da poder, demanda da ali. demanda ali. Então, assim, a gente precisa, aquela pessoa que busca, né, essa terapia, ela precisa realmente ver quem é esse terapeuta, Qual né? a Procura origem, a né? origem dele. Né? Eu mesmo, quando eu fui fazer a psicanálise, né? Eu procurei ver aonde eu iria realmente aprender, com quem, né? Sim, Porque eu queria misturar a fé com a ciência, sim. né? Então, assim, quando me apresentou um determinado, eu falei, não quero, porque eu vi que o cunho era espiritismo. Então, Místico. não quis, né? Então, Sim. a gente precisa ter esse cuidado. Você vê que as pessoas não têm esse cuidado. É o que acontece, às vezes, até na área da estética, né? Às vezes procura um profissional que não está capacitado. Aí quantas Meu mulheres hoje Deus. estão Frustradas, né? frustradas nesse sentido e até mesmo assim deformadas, Deformadas. porque procurou alguém que não estava realmente capacitado, Sim. né? Então hoje você precisa realmente saber quem é essa pessoa, Isso em todas né? as Em áreas, todas né? as áreas. Hoje está muito fácil, né? Porque a internet também te facilitou isso. Hoje você pode ir ali e ver quem é o fulano de tal. Você Sim. acompanhar a vida dele ali, aí você vai saber se pode confiar ou não. Né? Se realmente é uma pessoa séria, né, capacitada, que vai te levar a sair do trauma e não te colocar mais trauma. Né? Porque realmente, assim, nós vamos caminhar cada vez mais para essa questão mental. Né? Sim. As pessoas estão realmente perdidas, com medo, porque a mídia também tem contribuído e muito para isso, né? Para esse Sim. desespero das pessoas. Né? E aí as pessoas vão buscar ajuda, mas com quem? Ter Né? prudência, né? Tem que ter Buscar. prudência. Porque realmente a gente tem vivido um enfraquecimento Sim, emocional, né? Eu me sim, lembro de uma vez um especialista em guerra e ele falar que uma das artes da guerra é a distração. sim. Então, assim, você distrair a O pessoa inimigo te pega. enfraquece. Porque o entretenimento ele é muito bom, Sim, só que se ele for demasiado, ele te enfraquece. sim, Porque você fica distraído e sim. hoje a gente vê que pessoas estão com problemas sérios, mas estão buscando ocupar a mente com distrações, Sim, dopamina e não e tratar. não tratar. Mas sabe por quê? Porque responsabilizar dói. E as Meu pessoas hoje Deus. elas estão fugindo de responsabilidade. Elas querem Responsabilizar dói, terceirizar. isso é muito É melhor, forte. é mais fácil eu culpar você pela minha dor do que eu enfrentar e me responsabilizar por ela. Aí eu começo a terceirizar, culpar o outro. É o que as pessoas estão fazendo. Por Meu quê? Porque Deus. se eu tomar um posicionamento, eu sei que eu vou ter que me responsabilizar. Eu vou ter que pegar a parte que me cabe. Sim, E aí eu vou ter que enfrentar, que muitas vezes eu vou ter que ir até aquela pessoa pedir perdão, sim, né? sim. E às vezes as pessoas não querem e ficam rígidos, né? Resistentes a isso. Resistente. Então aí é melhor eu culpar o outro do que eu buscar me responsabilizar, assumir a parte que me cabe, Meu né? Deus. Muito boa essa. Responsabilizar dói. Sim, dói. E só assume responsabilidade uma pessoa madura, né? Sim, A gente tem que amadurecer e tem. buscar. Eu tenho estudado de novo o livro de Provérbios, na verdade, a gente está na leitura cronológica da Bíblia, e agora está ali nos textos de Provérbios, e como Salomão orienta a questão de buscar conselho, né? Buscar conselheiros. É É porque, muito porque há importante sabedoria, né, gente? Tem de pessoas que podem realmente te ajudar. a Então, para que você vai ficar sabedoria. sofrendo? Se você pode, se tem pessoas que você pode chegar até eles e falar, me ajuda. Que mal tem isso, você procurar ajuda, gente. Assim, Nossa. Jesus, ele quer encontrar uma mulher real, um homem Sim, real, sim. né? Então, assim, as pessoas hoje preferem colocar uma máscara e seguir em frente. Meu Não, mas Deus. é melhor você ser real. Né? Eu falo que a melhor queda é quando você cai em si. É Sim. aquilo que aconteceu com o filho pródigo, né? Ele falou, não, o que eu estou fazendo neste São lugar? várias frases aí, Né? ó. A melhor queda é É, quando você cai em si. em Isso aí foi si. Porque maravilhoso. aí você olha para você mesma, né? E fala Sim, assim, ó, é hora. é hora de eu me levantar. É hora de eu me posicionar, de eu tomar uma decisão, uma atitude. Foi o que o filho Nossa. pródigo fez. Vou voltar.
Vou falar, pai, pecou contra os céus e contra ti. Não sou digno de chamar teu filho, mas me trata como um dos teus empregados. Mas o Senhor, que é tão lindo, maravilhoso, né? O pai estava lá de braços abertos esperando esse filho. E reposicionou ele para o lugar de quê? De filho. E é isso que Deus quer, que a gente volte à nossa origem, a ser verdadeiramente o que nós somos, de não viver, né, de faz de conta, né? De não viver mascarado o tempo todo. Se eu for em determinado lugar, não, é essa máscara que eu vou pegar. Não, para aquele lugar é essa aqui que eu vou... Não, gente, vamos ser real. Porque o Senhor quer que nós sejamos real. Por quê? Porque existe um propósito na nossa vida, né? Sim. Né? Existe um propósito. Ele nos chamou para um propósito. E se eu sou irreal, como que esse propósito vai se cumprir? Sim. Né? Existem as nossas vulnerabilidades mesmo. A gente é vulnerável mesmo. Sim. Em algumas questões, porque é humano. Sim. Né? Jesus não chorou? Por que eu não posso chorar? Por que eu vou esconder e engolir esse choro? Sim. Se a Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas. Sim. Né? Porque tem pessoas que não se permitem chorar, justamente por causa dos cala-boca, né? Então colocam uma mordaça e a pessoa não consegue expressar os seus sentimentos. Ela quer falar, mas não consegue, né? Aí fica tudo ali guardando e sofrendo, né? Sofrendo. Aí vem a depressão, né? Vem o isolamento, né? E aí é um sofrimento... muito grande. E é um sofrimento que poderia ser coletivo. Coletivo. Se torna singular, né? Sim. Aquela coisa... Se fecha, até explodir. Né? Até explodir. Aí você vê, chega num ponto da pessoa tirar a própria vida. Por quê? Porque a dor está muita. Ela não quer... Ela quer ficar livre da dor. Né? E é interessante, eu quero finalizar com uma reflexão que eu achei muito legal, não esperava. Eu tenho acompanhado o velho da Havan, né, o Instagram dele, e eu acho barato o posicionamento dele. E para nós aqui, que estamos em Santa Catarina, é uma referência de empreendedor. Meu Deus. E aí essa semana ele foi entrevistado e o rapaz perguntou para ele: ô Luciano, o senhor ainda tem sonhos? Ele falou: cara, eu tenho muitos sonhos. Aí ele falou assim: e qual que é a realidade de um sonho? Como tornar um sonho realidade? Ele falou assim: ó, primeiro você tem que sonhar alto, mais alto do que você, porque aí se torna algo que sozinho você não consegue fazer. Olha a visão. Você precisa de agregar. gente. Aí ele falou: depois que você sonhou, você precisa de amigos de verdade para você falar esse sonho. Ele falou: esse negócio de sonhar e não falar para ninguém, isso é uma roubada. Porque os teus amigos de verdade vão falar se esse sonho é real ou é coisa da tua cabeça. Sim. Amigos de verdade. Não é sair falando para qualquer um. Mais uma vez cai em Provérbios. Sim. Sabedoria está nos conselhos. Está nos conselhos. Então as pessoas estão oprimindo seus sonhos. Sim. Estão deixando até de sonhar de que podem ter uma vida melhor. Sim. Então se trancam, se isolam, criam rotinas isoladas porque não confiam mais em pessoas. Mas são pessoas que tornam a nossa vida muito mais leve, né? Porque eu sempre falo, né, que não existe restauração sem exposição. Ou você fica com a sua... seus segredinhos, né? Ou você fica com fugiu a palavra agora. Você tem que se expor. Sim. Não adianta. Não adianta você ficar segurando, né? Sua reputação. Não adianta. Ou você fica com a sua reputação, ou você fica com a sua restauração. Né? Porque tem que se expor. Para ser restaurado, você precisa de exposição. Então, como que você vai ficar com a sua reputação? Para curar, tem que se expor. Né? A cura vem pela exposição. Né? De você falar. Não, é isso, isso, isso. Né? Tá doendo por causa disso, disso. Você precisa encontrar com a sua dor, né? Mostrar a ferida para ser limpa, tratada, para virar uma cicatriz. Né? Sim, isso linda. É muito, muito bom. Rosânia, obrigado. Não só pelo podcast, eu já estou sem voz, que ontem a gente falou um bocado ali. Mas eu gostaria de agradecer a senhora, não só por hoje, mas pela vida, por essa missão maravilhosa, por essa vocação maravilhosa que Deus colocou sobre a senhora, sobre o pastor Luzimar ali também, e o desejo do nosso coração aqui, como armazém,
como Mesa do Armazém, é que mesas maravilhosas possam surgir na vida de vocês e mais demanda de pessoas que necessitam desse dom que foi imposto sobre a vida de vocês. Amém. O desejo do nosso coração é que o Senhor blinde o coração de vocês, Amém. porque a gente ouve muitas coisas nos pegam, né? Então, a gente entristece, né? A gente recebe Sim. tanto, então que o Senhor possa criar essa membrana de proteção no coração de vocês, na alma, na mente de vocês, para que vocês sejam verdadeiramente blindados e fortalecidos para continuar curando, libertando, restaurando Amém. e reconectando. Amém. No caso da senhora, as mulheres, no caso do pastor Luzimar, homens, mulheres, casais, Sim. né? E que eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso reservado para vocês. Amém. Obrigado de coração e deixa uma mensagem para as mulheres aí, que como é que elas vão encontrar com a senhora, como é que elas podem se conectar ao Siloé, se é pela mídia social, se é por um telefone, alguma coisa, deixa uma mensagem para elas poderem encontrar vocês. Eu quero dizer para essa mulher, né, que precisa de cura, né, que ela encontre com sua dor. A palavra do Senhor lá no Salmo 147:3 vai dizer, né, que o Senhor cura as nossas feridas. E tudo que o Senhor quer realmente é restaurar essa mulher, né, para que ela possa viver o propósito para o qual ela foi destinada. Né? Eu falo que nós nascemos de propósito e para um propósito. Né? Então, assim, tem pessoas que falam assim, não, mas por que eu nasci nessa família? Não, era ali mesmo que você teria que nascer, com esse DNA, passar os perrengues que você passou. Por quê? Porque agora em Cristo, né, você é curado, você é restaurado e você passa a ser uma testemunha, né, do Senhor. Né? Então, o Senhor quer te curar, mulher. Sim. O Senhor quer te curar. Aí eu quero falar do Reconectadas, né? Sim. Que foi algo que o Senhor colocou no meu coração, justamente para trazer essa mulher de volta para a sua essência, para reconectar com esse propósito, né, de Cristo. Sim. E vai acontecer, né? E agora eu vou fazer uma propaganda, opa, né? Bora lá. Ano passado eu fiz o primeiro Reconectadas, né? E o segundo Reconectadas já tem data. É dia 9/8, vai acontecer a segunda edição do Reconectadas, que é um café, né, afetivo. É um momento ali que a gente tem, né? Desta vez vai ser a parte da manhã e a parte da tarde, né? Só para mulheres. Aqui vai ser aqui em Camboriú, no braço ali, no Rancho do Tinho. Que né? legal. Então as inscrições daqui um pouquinho já vão estar abertas. Ó, o gato. As inscrições já vão estar abertas, né? E essa mulher pode se inscrever, né? Daqui um pouquinho a gente solta e ela vai ter um link onde ela pode se inscrever. E a Casa de Siloé, né? Que é esse livro, né? Esse curso, Mulheres Curadas na Simplicidade do Cristo, é uma extensão também da Casa de Siloé, né? Onde a gente reúne mulheres, né? Eu reunia na minha mesa. Olha né? só, que legal. Eu reúno na minha mesa, né? E também dou esse curso também em igrejas também, que né? Legal. Então, justamente para essa mulher encontrar a cura na simplicidade do Cristo. Né? E aí nós vamos falar sobre paternidade, maternidade, vamos falar sobre máscara e identidade, sobre uma nova vida, sobre ciclos emocionais. Então, tem um leque, né? Muita ferramenta. De ferramenta para essa mulher ser curada. Então, se essa mulher está interessada, me procure, né? Estou ali na rede social, né? Sim. Meu Instagram é PRA, né? Rosânia_Vieira. Que legal. Vamos deixar ali depois o link disponível. Obrigado, viu? E eu agradeço pela oportunidade, né? De estar falando, né? Sobre esse assunto, porque é um assunto muito vasto e necessário, né? Sim. Nós precisamos ser curados. A gente sempre fala que aqui não dá para enxugar tudo, né? O tempo voa, não dá para ficar muito extenso. Mas para você, mulher, família, para todos que querem buscar mais conhecimento, entre em contato com a pastora Rosânia. A gente vai deixar aqui o link do Instagram dela. E obrigado mais uma vez. E eu agradeço você que ficou até aqui. Quero dizer que mesa restaurada na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, é o desejo do nosso coração. Deus te abençoe e até o próximo Na Mesa do Armazém. Valeu, fiquem com Deus! Amém.